Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo vamos falar sobre um assunto que muita gente acha que entende, mas não entende. Então, neste vídeo nós vamos falar sobre yoga. A cada esquina há alguém se dizendo professor de yoga, mestre de yoga, coach de yoga, yogi, yogini e etc. Mas quando nós entendemos do tema, se nós formos conversar com essas pessoas, em pouco tempo nós vamos perceber que há uma profunda distorção no conceito que essas pessoas fazem de yoga. E hoje nós vamos tentar compreender de fato do que se trata. E antes de começar, já deixa o seu like aí para não esquecer. Então, quando se fala de yoga ou quando se fala yoga, a maioria das pessoas já pensa, né, em pessoas vestidas de malha, com tapetinhos de borracha no chão, fazendo contorcionismo, alongamento e posturas exóticas ao som de música indiana ou música New Age. Então, ser yogi, ser yogini, virou sinônimo de praticar uma atividade física na academia ou adotar um certo estilo de vida considerado saudável e um tanto exótico ou alternativo com bases indianas, algo meio hippie chique, com roupas que parecem despojadas, mas que foram compradas na loja do shopping especializada em yoga, entre aspas. Então, um mestre de yoga, entre aspas, né, seria alguém que consegue aí colocar a sola do pé no topo da cabeça, plantar bananeiras sem os braços, fazer contrações abdominais esdrúxulas enquanto respira, cruzar as pernas em postura do lótus e sair andando com os braços e etc. E na internet há uma porção de cursos de formação para instrutores de yoga, entre aspas, de um bando de estilos diferentes. E algumas pessoas dizem, faça yoga contra a ansiedade, faça yoga porque é bom para a saúde, faça yoga para se acalmar e etc. E a pergunta com a qual eu inicio o nosso bate-papo é: qual é a realidade disso? Isso é yoga? O que é yoga de verdade? E se você gosta dos assuntos tratados aqui no canal e quer acesso a todos os vídeos, torne-se membro do canal. Clica aí no botãozinho Seja Membro, escolha uma das modalidades de membresia e tenha acesso a material exclusivo. São os membros que possibilitam que esse canal aconteça. E se você quer nos ajudar de uma outra forma, na descrição você vai encontrar o link para a nossa página lá no Apoia-se. Para que o nosso canal se mantenha e se sustente, é essencial o apoio de quem se beneficia do material aqui disponibilizado. E eu gostaria de saudar os nossos novos membros: o Alexandre Motter, o Samuel Carvalho, Guilherme Yanch, Paulo Soares, Paulo Sérgio da Silva, Andrei, Marcelo Style Art, Armando Coutinho, Rodrigo da Silva Prado, Matheus Leme da Costa, o Vitor Tironi, Bruno Bortoli, Jorge Luiz, José Limone e Bruno Santiago. Muito obrigado a você que se tornou membro aqui do canal, porque são vocês que possibilitam que esse canal continue acontecendo. Bom, então vamos começar entendendo a palavra yoga. Então, em sânscrito, a palavra significa união, do verbo raiz yuj, né? Yuj, ou seja, unir, juntar, conectar. É a mesma origem da palavra latina jungo, né? Jungo, de jungere, também, né? Da palavra grega zug, ou zugon, né? E a mesma origem também da nossa palavra juntar, junção. A nossa língua é uma língua indo-europeia, então muitas palavras têm a raiz que é identificável, né, com algumas palavras do sânscrito. Então juntar é uma delas, é a mesma raiz linguística da palavra yoga,
né? E a palavra em sânscrito, yoga, é masculina, né? Então o correto seria falar em o yoga e não em a yoga. Mas habitualmente se fala fazer a yoga, né? Ou a yoga, enfim. E dessa forma, de um modo geral, quando se fala em yoga, se fala de um processo, de um caminho ou de uma disciplina que leva à união com algo superior. Como eu disse, a palavra significa isso, unir, juntar, né? Então é a junção, é a união a um estado, né? Um estado de unidade e de transcendência. Em outras palavras, é a união do ser humano com o universal. E na Bhagavad Gita, por exemplo, né, se fala em Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga, ou seja, caminho de ação e ritual, caminho do conhecimento, caminho de devoção e serviço. No budismo se fala na escola Yogacara, né, ou seja, na escola da prática da união, que é uma escola do budismo Mahayana que advoga um idealismo subjetivo, que alega que só a consciência é real, enfatizando práticas yógicas para confirmar tal doutrina. E o Asanga e o Vasubandhu foram seus maiores e os mais famosos expoentes, né? Também se fala em uma yoga dos 3 segredos no budismo Vajrayana, e há extensos e numerosos tratados no cânone budista que vão tratar do tema yoga. E aplicado a um darshana, ou uma escola doutrinária hindu, o termo yoga refere-se ao sistema de Patanjali, né, que é considerado um dos sistemas catafáticos ou ástica da metafísica hindu. E se você quer compreender melhor o que é catafático e apofático, a diferença entre ástica e nástica e muitas outras coisas, recomendo que você reconheça a nossa escola da tradição primordial. Lá na escola da tradição primordial você terá acesso a material exclusivo e vai poder perguntar e compreender direitinho o que é catafático, apofático, ástica, nástica, se isso tem a ver com ortodoxia ou não. Enfim, o link aí para a escola da tradição primordial está na descrição deste vídeo. E o nome que eu já citei, o nome Patanjali, né, o Patanjali, que é o fundador, é tido como fundador da escola Yoga. Então o nome Patanjali ele é comum a 3 personagens importantes. Então houve um Patanjali no século II antes da Era Comum, que era um gramático, que produziu um famoso comentário, um chamado Mahabhashya. É o Mahabhashya sobre um outro livro também famoso, né, o Ashtadhyayi, do Panini. E houve um outro Patanjali que viveu entre os séculos 3 e 4 da Era Comum, que foi o autor ou possivelmente o editor do famoso texto Yoga Sutra. Este é o Patanjali ao qual nós nos referimos. E há um terceiro Patanjali ainda, né? O terceiro Patanjali ele foi um sábio legendário que era devoto de Shiva, lá em Chidambaram. Chidambara é um complexo de templos do sul da Índia que é dedicado a Shiva. Esse Patanjali ele teria escrito 2 manuais ritualísticos, né? O Patanjali Puja Sutra e o Chitsa Beshva Rotsava Sutra. E é esse Patanjali, né, que se diz que tinha a forma de Shesha, né, representado com a parte baixa do corpo como uma serpente. Então tá cheio de mestre de yoga, né, entre aspas, por aí, que acha que essa imagem de uma figura com abaixo da cintura em forma de serpente, acha que esse é o Patanjali que escreveu o Yoga Sutra, mas não é, né? Eu já vi academia de yoga com a imagem do Patanjali de Chidambaram, né? Lá no altarzinho deles lá, e eles venerando como se fosse o Patanjali do Yoga Sutra. Tem essa imagem em livro de yoga, né? E todo mundo jurando que é o Patanjali do Yoga Sutra.
né? Ah, mas eu comprei essa imagem na Índia e um comerciante indiano me disse que era o Patanjali do yoga, ou um mestre de yoga, entre aspas, garantiu que essa era a imagem do fundador do yoga. Então fiquem espertos, porque não é, né? Esse Patanjali em forma de Shesha é o Patanjali de Chidambaram, não o Patanjali do Yoga Sutra. Então vou falar um pouquinho agora sobre o Yoga Sutra. Então o Yoga Sutra é um texto fundamental da Yoga Darshana. É a primeira exposição sistemática do yoga que é atribuída ao Patanjali, tanto como autor ou, muito mais provavelmente, como editor, uma vez que o texto do Yoga Sutra ele teve vários autores e não um autor só, né? Porque o texto ele é possivelmente o resultado de inclusões editoriais em períodos distintos, né? Uma vez que ele recomenda pelo menos, ou no mínimo, 2 tipos diferentes de práticas yógicas. E o Yoga Sutra ele é dividido, segundo a contagem que se adote, em 194 ou 195 sutras. E esses 194 ou 195 sutras são divididos em 4 padas, né? Tanto sutra quanto pada são divisões ali clássicas dos textos em sânscrito. Então o primeiro pada ele consta de 51 sutras e ele fala sobre o samadhi, né, e os meios gerais de se obtê-lo no contexto da metafísica como exposta pela escola Samkhya. O segundo pada tem 55 sutras e ele vai falar de sadhana, né? Ou seja, das práticas específicas para se atingir a realização, incluindo tanto o Kriya Yoga quanto o Ashtanga Yoga. O terceiro pada, esse que tem a divergência, né, de contagem, se são 54 ou 55 sutras, né, de acordo com a divisão adotada. Então o terceiro pada, de 54 ou 55 sutras, ele é intitulado de Vibhuti, né, e ele vai falar dos membros internos do Ashtanga Yoga, ou seja, de Dharana, Dhyana e Samadhi. E aí o quarto pada, que tem 34 sutras, ele vai tratar da realização e da natureza de Kaivalya, né, da libertação. Esse termo Kaivalya é usado dentro do contexto do Yoga Sutra como um sinônimo de libertação, de moksha. E há uma série de comentários importantes do Yoga Sutra, como o comentário de Vyasa e também um subcomentário que é atribuído a Shankara, né, e ainda o comentário de Vijnana Bhikshu. Mas eu não vou entrar nesse nível de pormenores aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido e muito complexo. Bom, eu falei em Kriya Yoga e em Ashtanga Yoga, então vamos entender do que se trata. Então, Kriya Yoga, yoga da ação, é, como eu já disse, uma das modalidades citadas no Yoga Sutra, onde ele é descrito como consistindo de tapas. Tapas quer dizer ascese, queimar, né? Queimar as paixões através da ascese. Então ele vai falar de tapas, de svadhyaya, svadhyaya quer dizer estudo, e de devoção a Ishvara, ou Ishvara Bhakti, né? E o seu propósito, o propósito dessas modalidades, né, do Kriya Yoga, é produzir o Samadhi e minimizar os efeitos dos kleshas, ou seja, das impurezas ou das aflições mentais. E aqui é importantíssimo lembrar que esse Kriya Yoga não é o mesmo Kriya Yoga divulgado pelo senhor Mukunda Lal Ghosh, conhecido como Paramahansa Yogananda, sobre o qual eu já fiz um vídeo aqui no canal. Esse senhor, o Mukunda, ele alegava que o Kriya Yoga, né, foi revivida no século XIX por ele mesmo através dos ensinamentos de um guru
imaginário, né, o Mahavatar Babaji, e que seria ensinada, né, que esse Kriya Yoga aí que foi redescoberta ou reensinada pelo Mahavatar Babaji, seria ensinada lá na sua instituição Self-Realization Fellowship. Então, eles só usaram o nome Kriya Yoga para tentar identificar o seu método moderno ao que é citado no Yoga Sutra, mas não é a mesma coisa. O Kriya Yoga do Yoga Sutra é tradicional e ortodoxo. O inventado pelo Mukunda e atribuído ao guru imaginário Babaji é moderno e não tem nada de tradicional. E o outro tipo de yoga que é citado no Yoga Sutra é o Ashtanga Yoga, ou Yoga dos 8 membros, ou das 8 bases. Os 8 membros eles são divididos entre membros externos, né, Bahir Anga, e internos, Antar Anga. E os membros internos são Yama, que seria moralidade e restrição, Niyama, autodisciplina, Asana, postura, Pranayama, né, Pranayama, que seria o controle do sopro vital, e Pratyahara, né, Pratyahara, que seria o desapego dos sentidos. E esses membros externos ou bases externas são considerados pré-requisitos para os membros internos ou bases internas, que é Dharana, a concentração, Dhyana, a meditação, e Samadhi, a contemplação ou concentração absorta, né, ou absorsiva. A escola yoga, né, a tradicional, com base no Yoga Sutra de Patanjali, tem uma íntima relação com a escola Samkhya. Né? O yoga tem por meta a realização da união transcendente e comporta os meios para realizar tal união, enquanto o Samkhya trata dos aspectos teóricos. Então o yoga completa o Samkhya, introduzindo a concepção de Ishvara, do ser universal, que permite a unificação de Purusha, que é um princípio múltiplo quando é encarado somente nas existências particulares, e em seguida de Purusha e Prakriti, né, sendo o ser universal além da distinção entre Purusha e Prakriti, pois é o seu princípio comum. Então o yoga ele admite o desenvolvimento da natureza ou da manifestação, tal como é descrito pelo Samkhya. Bom, antes que eu me esqueça, se você se interessa pelos assuntos aqui do canal, conheça os meus livros publicados em e-book lá na minha página da Hotmart. O link está na descrição do vídeo. Agora, se você tem interesse neste livro aqui, o livro físico, Curso Elementar de Maçonologia, basta você me enviar um e-mail. Meu e-mail está na descrição do vídeo também, com o seu CEP, seus dados postais, né? Eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados para pagamento, você faz o pagamento, me avisa e eu envio para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar e eu envio o livro autografado para você pelo correio. Se você quiser fazer o pagamento pelo Pix, a chave é o meu e-mail, ariasativa@gmail.com. Bom, acho que já está bem claro que o yoga não é uma ginástica, uma habilidade física ou a capacidade de fazer contorcionismo, mas sim um complexo conceito. Então não é yogi ou yogini quem faz curso de yoga na academia e consegue plantar bananeira com as pernas entrelaçadas. Não é mestre de yoga quem dá aulas para diminuir o estresse e entoa o mantra Om no final da aula. Yogi é, no sentido próprio da palavra, aquele que realizou a união perfeita e definitiva. Então o estado de yogi é o do ser que atingiu e possui o pleno desenvolvimento das possibilidades mais elevadas do ser. Então muitas pessoas acham que o fato de possuir certos siddhis,
né, siddhis ou poderes especiais, que são também chamados de vibhutis, seria um dos objetivos do yoga. Então, inclusive, esse erro, esse equívoco, né, está lá na base da formação da sociedade teosófica, que eles falam das capacidades latentes do homem, né, os poderes psíquicos, etc., estão se referindo justamente aos siddhis ou vibhutis, né? Nada mais falso, né? Esses poderes eles não são almejados por si mesmos, eles são simples acidentes que são provenientes do domínio de Maya, da ilusão. Eles não são buscados ou almejados ou sequer apreciados por si mesmo. Então, quem vive atrás de poderes só atrai obstáculos para a própria realização espiritual. Ok? Então, espero que eu tenha conseguido esclarecer em linhas gerais o que é o conceito ortodoxo de yoga. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar seu like ou um unlike, né? De compartilhar o vídeo em suas redes sociais e nos ajudar a tornar o nosso canal mais conhecido. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau!